Vamos para o terceiro bloco do nosso Nós por Nós Mesmos com Eugênio Koprovski. Vamos lá. Anos 60, você com 20 anos, resolve abrir uma academia. Na realidade foi em 63, né? Em 61, mais ou menos, eu fui para o sul e lá eu tinha um primo mais velho, Nelson, que era caminhoneiro e tinha 2 caminhões. Eu me empolguei. E aí eu cheguei a dirigir esse caminhão durante alguns meses, um deles. O caminhão MAN, diesel, câmbio seco. Era um toco, né? Toco é um caminhão que não é trucado, é um eixo só atrás. É um caminhão enorme, né? E aí eu fiquei doidinho para comprar um caminhão. Como eu já então tinha sido dispensado por excesso contingente no Exército, e mesmo assim me alistei no paraquedismo, porque eu queria servir, né? Eu me alistei no paraquedismo, mas fui dispensado porque eu tinha 2 cáries na época, né? E então me dispensaram também, então não me queriam. Então eu resolvi ser caminhoneiro. Mas é tudo coisa assim meio aventuresca, né? Mas aí a família foi contra, onde já se viu e tal, bom. E então em 63, no comecinho de 63, eu fui, eu peguei dispensa, fiz um acordo na empresa e peguei um dinheiro, né? Meu irmão me emprestou um outro tanto e eu também peguei um sócio, Elias Scheffler, e nós montamos uma academia. Nós mesmo fizemos todos os aparelhos. Tá aqui já? Nesse... Não, daqui não sou. Eu ainda guardei alguma coisinha, mas foi embora também, infelizmente. Nós fizemos todos os suportes, aparelhos assim, suporte, né? Fizemos as barras torneadas, fizemos os halteres, alguns montados. Para fazer as barras bancos. Torneadas, você já sabia, você tinha aprendido a tornear no tal do curso? Sim, eu já tinha feito esse curso, já tinha feito esse curso, e nesse curso você aprendia bases sobre torno, forja, retífica, plana, todas as máquinas, né? Inclusive a manutenção delas, né? Nesse curso, você fazia tudo isso aí. E hoje não se usa mais, já é tudo no botão, né? Mas naquela época você ainda usava muito solda, né? Inclusive trabalhos de forja, e no nosso caso foi útil, né? Vocês fizeram esses equipamentos, o que eram esses equipamentos? Basicamente eram suportes, eram bancos, pranchas, espaldar, que se usava muito na época, prancha abdominal, não se usa mais hoje prancha, mas tinha pranchas abdominais, barras, né, que nós fizemos, barra paralela, barra fixa, aquele leg press vertical correndo sob guias de graxa, porque que tinha, né? E coisas assim, bem rústicas mesmo, né? Anilha vocês compraram? Anilha nós compramos na casa do esportista, onde eu conheci o Zé Manuel Correia, quando ele era balconista, ele tinha 19 anos também. Começa. Zé Manuel Correia. Zé Manuel Correia. Que é o dono da Pórtico. Ele é que lembrou isso muitos anos depois. Pô, você não lembra de mim? Fui eu que levei as anilhas lá para a Kombi, né? Era uma Kombi do meu irmão, inclusive. E nós fomos buscar lá as anilhas lá. E nesse tempo a gente fez levantamento de peso, o olímpico também. Na academia. Na Espartaco. No Espartaco 1. Em 63. Em 63. Onde que era Espartaco? Santo Amaro, na rua... Hoje é outro nome, mas era rua Capitão Tiago Luz. Não, minto, foi a primeira, depois foi pra lá. Era em frente o Alberto Conte. Colégio. Em frente ao Alberto Conte, era numa casa que atrás dessa casa tinha uma mansão que era uma jogatina, e na frente eu tinha a academia. Então eu via os caras passar para jogar à noite, né? Tá, então, como que era o público que vinha treinar?
na academia nesse período? O público que vinha lá era um público assim bem eclético, né? Eu tinha de tudo já. Inclusive no começo dos anos 60 a academia foi apelidada de Tenda dos Milagres, porque vinha de tudo lá, né? E pela transformação que hoje se explica, né? O pessoal achava que aquilo era um milagre, aí ficou apelidado. Quem deu esse apelido foi um russo nascido na China, o Dmitry Vasilievich. Ele treinava lá, era um cara fortão, e ele falou, Tenda dos Milagres. Ele ficou na Tenda dos Milagres muitos anos, né? Porque eu me lembro, tinha cara lá que não conseguia subir os degraus da escada, a gente buscava o cara lá embaixo, depois o cara saía. Alguns deles até passaram a ser, então, instrutores, professores de ginásio. Então era bem eclético. Tinha os caras que vinham de outros esportes para fortalecer a musculatura, né? E tinha o pessoal que queria ficar mais fortinho, tinha de tudo. Tinha mulheres não, né? Mulheres não havia procura, né? Já estava envolvido com fisiculturismo nessa época? Como que foi? Não, eu não. O único envolvimento que eu tinha assim com o fisiculturismo foi que no ginásio IP, onde eu treinei muitos anos não, uns 3 anos, lá do Renato, do Carlos Ito. O Carlos Ito, ele foi fisiculturista antes de ser, depois, ao mesmo tempo judoca. E promovia internamente umas competições de levantamento básico, né, e de fisiculturismo lá dentro. E eu cheguei a participar de uma competição dessa lá com 17 anos. Curiosidade, o que era o levantamento básico? Eram os 3 que a gente conhece hoje ou tinha? Eram os 3, não, tinha além dos 3 movimentos do powerlifting, né? Nós tínhamos também o press militar, daqui para cima só, né? E tínhamos a rosca. Eram 5. Eram 5 movimentos. E na Espartaco D63, a Tenda dos Milagres, era isso que era praticado ou não? Basicamente, esses eram os exercícios mais praticados, entre outros, né? Mas eram os mais praticados, porque havia ainda uma ligação muito próxima do fisiculturismo com o treinamento de força. Não havia uma separação. Isso aconteceu lá para o final dos anos 40, começo dos anos 50, nos Estados Unidos. Aqui essa experiência começou no início dos anos 60. Essa separação do treinamento de força com o fisiculturismo. Eu continuo achando que são treinamentos de força todos, mas o mais focado num e no outro começou aqui nos anos 60 e pouco aqui no... Mas você, quando criou essa... Em São Paulo, né? No Rio já tinha uma separação maior. Quando você criou o Espartaco, você não estava diretamente envolvido com o fisiculturismo? Não, diretamente envolvido não. Eu Eu ainda era muito voltado ao treinamento de força, né? Não nos níveis que se tem hoje, mas eu treinava para ficar forte. Não para ficar musculoso, vamos dizer assim, né? O objetivo não era ficar musculoso, o objetivo era ficar forte. E fazia força e, consequentemente, os músculos também cresciam por efeito colateral, vamos dizer assim, né? E depois é que foi se desenvolvendo essa especialidade, vamos dizer assim, que prima por aumentar a massa muscular e não dá grande importância para a força, se bem que é mais ou menos implícito, né? O que significava para você ser forte? Para mim, ser forte era algo como se ter uma independência física e psicológica. Eu sentia isso, quer dizer, eu me sentia mais livre, né? mais assim, mais confiante, autoconfiança, né? E era isso. E também, claro, tinha todo aquele apelo social, né? Porque naquele tempo poucos caras tinham um físico assim que pudesse chamar alguma atenção, e a gente tinha, né? Então era legal para um moleque de 18, 19 anos, né? 20, né?
ter um físico assim já que chamava atenção e tal. Mas não era assim como esses caras de hoje, né? Primeiro que o uso de esteroides entre nós não existia, né? Porque o esteroide aqui não existia. Ele começou a vir mais pro final dos anos 70, dos 60 aqui. Nos Estados Unidos, parece que foi no início dos anos 60. Para nós, começou alguém a falar mais no final dos anos 60 sobre os esteroides. E hoje virou uma praga, né? Infelizmente. A pior coisa que aconteceu, na minha opinião, com o esporte foi não a droga em si, mas o uso abusivo desse recurso que é tido hoje como sine qua non. Ou você usa ou você não é um atleta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira, né? Então, nós não era que a gente era moralista. A gente era da forma que a gente treinava, era aquela. A gente treinava muito, treinava pesado, comia bem, sabia da importância do repouso para a recuperação muscular. Treinava-se normalmente 3 vezes por semana, o corpo inteiro. Às vezes ficava 2 horas, 3 horas na academia treinando. Os atletas, né? E se alimentava bem, aqueles famosos... no início dos anos 60 era muito famoso, toda academia, tinha pouquíssimas academias, né? Pra você ter uma ideia, em Santa Amaro só tinha uma, minha, né? E depois de um ano teve a do Renato lá na Vila Nova, né? As outras eram no centro, poucas também. E então a gente tinha no fundo da academia um liquidificador, uma mesinha, onde antes do treino a gente tomava um suco de laranja batido com ovos inteiros, suco de laranja crus, e punha lá uma banana e mais umas porcarias lá, porcarias digo assim, adoçante, mel, já mel, ou então aquele glicose de milho caro, né, que era mais barato do que o mel, e batia que ele tomava, esperava um pouco e aí era 2 horas no mínimo de treino, né, com pouca conversa, porque a gente era focado em treinar. Não, maluco, tá louco. O cara ia levar uma anilha na cabeça se pusesse um amarradinho, né? Já tinha algumas academias no centro que punha lá uma musiquinha no rádio, né? E depois do treino a gente ia novamente lá, colocava leite com aveia, com ovo cru de novo e banana, né? Ou alguma outra fruta, mas geralmente banana, que era barato. E batia aquilo e tomava aquele negócio lá, né? Isso era suplementação pré e pós-treino? Essa era a suplementação, pré e pós-treino. O pré-treino nem estava muito correto, mas ninguém sabia disso, então ninguém nunca sentiu problema nenhum. Ninguém avisou ninguém. Então o cara tomava um alimento de umas 1000 calorias, se não mais, antes do treino e outro tanto depois do treino. Um era suco de laranja, né? Ou às vezes batia até com água, que não tinha suco de laranja. E era tudo natural, né? Não era nada de pacotinho, né? Se usava às vezes, quando se tinha dinheiro, leite em pó, leite ninho em pó. Mas nem sempre. E a primeira proteína, o primeiro suplemento alimentar que a gente tomou conhecimento foi no final dos anos 60, no Jockey Club, que eles davam proteína isolada de soja para os cavalos. E por afinidade, a gente ia no Jockey e comprava de saco. Aquilo lá, ia embalava em saquinho e a gente vendia na academia pro pessoal. E era bom? Não, né? Era horrível. Não, porque até hoje é ruim. Que nem diz o Dói Yates, o gosto é uma merda, mas funciona. É que a gente comia. E olha, eu não sei por que os caras hoje têm tanta dificuldade em conseguir ganhar volumes de força e até de massa muscular com tanta facilidade, porque a gente ganhava fácil. Todo mundo ganhava. Não me lembro de ninguém que tivesse grande dificuldade como tem hoje. Ai, difícil eu ganhar força, difícil eu ganhar... Todo mundo ganhava. Ganhar 15, 20 quilos ou mais que isso em menos de um ano era comum. É aqueles caras meio lisão, né? Não gordo. Os caras fortes, né? Meio brutão, assim, né? Mas todo mundo ganhava um monte de massa muscular e força em pouco tempo, né? E fazendo isso. Comendo, basicamente. Comendo, treinando. E outra, se descansava, porque os treinos duravam 2 horas, às vezes 3, mas eram 3 vezes por semana.
completo, né? 3 vezes por semana. Então, não é que nem hoje, divisão, né? Vou fazer esse músculo aqui, agora eu vou fazer esse. Divisão por grupo muscular, por músculo, né? Coisa que é praticamente impossível de se conseguir isolar, né? O trabalho muscular, e hoje é assim, essa divisão, né? O iniciante chega na academia e já quer tudo divididinho e tal, né? Em porçõezinhas fatiadinhas e tal. Então, nós mais veteranos, a gente não entende a coisa assim. Mesmo porque não funciona tanto quanto como a gente fazia naquela época. Funcionava mais, era muito mais funcional naquele tempo, né? Não, porque a gente, se você basear com o funcional hoje, é o que a gente fazia, treinamento funcional. Era tudo praticamente livre, não tinha nada preso a nada, né? Não tinha nem barra guiada. Esses Smith Machine e tal, a gente não tinha. Eu me lembro que em final de 70 que nós fizemos a primeira Smith Machine, né? Então não tinha nada disso. Então era uma época assim, como diz o Eduardo Massad, o doutor Dudu Bacharia, uma época romântica, né? Onde o cara tinha uma barra de 30, 40, 50 quilos debaixo da cama, acordava de manhã, fazia um pezinho, né? Era romântico. E a gente tinha todo esse romantismo, né, na coisa. Então vamos lá. 63, Spartaco, FEPAM mais ou menos nessa época. A FEPAM foi fundada em 63, em setembro. 63, porque ela surgiu, a Federação, FEPAM veio depois, ela era a Federação Paulista de Culturismo, FPC, o M também veio depois. Por quê? Porque no final dos anos 50 se deu a fusão da extinta Federação Paulista de Halterofilismo. E a Federação Paulista de Halterofilismo, ela tinha o levantamento olímpico, o levantamento básico, exercícios básicos, levantamento básico, e o fisiculturismo. Já havia um campeonato nessa época, fisiculturismo, né? Mas era tudo promovido pela Federação Paulista de Halterofilismo. Havia um grupo descontente, que eram os levantadores olímpicos, com isso, porque como halterofilista eles podiam comparar eles com os fisiculturistas, os modeladores, e havia uma certa rivalidade aí, né? Atletas de espelho, coisa, né? E até que não era tanto espelho, porque tinha pouco espelho, quando tinha um. Então eles resolveram, também o pessoal do fisiculturismo resolveu criar uma entidade própria. E aí houve a fusão. Aí criaram a Federação Paulista de Levantamento de Peso, que ficou só com o levantamento olímpico. E criou-se a Federação Paulista de Culturismo, em 63, em setembro. Mas antes já havia alguns movimentos, algumas organizações que realizavam campeonatos então em separado de fisiculturismo. E o levantamento básico, o exercício básico, ficou esquecido. Ele não tinha uma entidade mais. Os levantadores, alguns faziam, mas poucos, e os fisiculturistas também faziam, mas não tinham campeonatos. Isso só vem acontecer em 67. Não, em 77 só. 76. Em 76 é que a gente voltou a organizar o que era inicialmente exercícios básicos, depois de sugestão do Santarém, levantamentos básicos. Vamos voltar. 63, quando fundou o FEPAM, onde você estava? Você participou disso? Eu participei já no ginásio IP com o Alex Ribach, que ele estava fazendo os estatutos da entidade. E eu me lembro que eu levei esse documento para registrar e etc. Mas não deu certo naquela época. Foi um movimento que começou lá mesmo no ginásio IP, que era uma das poucas academias de ferreiro, né, que haviam na época. Bom, eram todas de ferreiro na realidade, né, mas aquela mais tradicional zona. Tinha lá o ginásio metropolitano, tinha o ginásio Hércules e o IP, era o que tinha. E o Esparta também já existia. E depois de algum tempo, aí nós participamos de uma assembleia, onde em setembro
Foi fundado. Tem até, se não me engano, devo ter até a ata da fundação aí. Com o Emílio Pascoal Angotti, com o Amador Paz de Almeida, esse pessoal que era inclusive remanescente do levantamento de peso, né? E aí fundaram a Federação Paulista de Culturismo, que é o pessoal da modelagem física, né? Que ficou ainda sendo chamado assim por um bom tempo. Em 63? Em 63. E você já estava na diretoria? Não. Eu participei do movimento como entidade fundadora. Tá. Espartaco, IP, Liga Santista de Halterofilismo, fomos fortes, né? Foi uns 8, 9 academias que fundaram Eu não sei se era a Liga, não, acho que não era a Liga, era o Clube Santista. Clube Santista de Halterofilismo, que era a fundadora também. O Espartaco. O Clube Santista é onde tem o Mr. Santos até hoje, né? Ou não? O Clube Santista é o que realiza o Mr. Santos até hoje. Inicialmente não era ele, não era o Clube Santista que... O Clube Santista era uma das poucas academias de halterofilismo existentes em Santos que fez um movimento e começou a promover vários campeonatos também de levantamento, mas o que continuou sendo feito foi o Mr. Santos, que era um campeonato de modelagem física, né, que vai fazer 60 anos agora esse ano. Curiosidade, a luta de braço nesse meio tempo estava... A luta de braço ela existia e foi bastante popular, até com esse nome, né? Campeonato Popular de Braço de Ferro, promovido pela Gazeta Esportiva, que cedia várias páginas do jornal, e era um jornal forte na época, né? Para fotos e reportagens dessas competições. Isso foi no final dos anos 50, 58, 59, até antes, 57, né? E lá já aparecia o Jorge Heleníacas, do Esparta, que era um levantador, era um fisiculturista e era também um bracista, muito forte, por sinal. O Miroslavo, né? Miroslavo também, de Pinheiros, o pessoal de Campinas, o Hugo Jorge. Aliás, o Hugo Jorge é vivo e lúcido até hoje, tem mais de 80 anos e ainda compete em luta de braço. E é forte, hein? Não é qualquer moleque que leva ele. Foi também levantador de peso e pugilista. E foi fisiculturista também. Ele teve um ano que ele ganhou um campeonato de boxe, um campeonato de fisiculturismo e um campeonato de luta de braço. A maioria desses atletas que você está citando até agora parece o que a gente chama de cross. Exatamente. Eles fazem muitos, eram bons em várias modalidades. Você mesmo. E fazer atividade física com obstáculos, com objetos desse tipo do CrossFit hoje já era comum na época, né? Por exemplo, eu me lembro que um treino que a gente fazia, gostava de fazer num quintal, era um pneu velho de trator, um amigo nosso que tinha trator, ele pôs lá um pneuzão enorme, trator velho, tudo comido, né? E a gente tinha um machado sem corte. Uma marreta, né? E depois veio a marreta, que o machado sem corte ainda machucava mais o pneu, e a marreta nem tanto, né? E a gente ficava lá, pular, era um treino para fortalecer, dar resistência, força, é um CrossFit, né? Então, mas a luta de braço, você falou que tinha toda essa popularidade, ela estava no primeiro movimento da federação? A luta de braço, ela era assim uma coisa sem federação. Tá. Sem federação, era popular, era um esporte de boteco. Era difícil, um botequinho, alguém não está lá, né? E alguém, provavelmente não, com certeza o pessoal de Campinas resolveu institucionalizar isso, né? Então resolveram fazer competições disso sem ter uma entidade e a Gazeta Esportiva comprou a ideia e foi um sucesso, né? Muito público, Então, a vibração e tal. Nunca teve nesse movimento que foi... Não, quem assumiu, tinha inclusive um cara em São Paulo, que era um cara que gerenciava isso, tipo de um promotor, mas não havia uma entidade administrativa, desportiva, que regulamentasse a luta de braço, né? Isso só aconteceu em 1976, 77, com o Adalberto Pereira Júnior,
que também precisamos conversar com ele, e comigo em 77, quando a gente desenvolveu um trabalho mais formatado, né? Mais institucionalizado com a luta de braço. E nos filiamos à entidade internacional. E na mesma época nós filiamos também à IPF, que é a entidade internacional do BASF.